E se eu te dissesse que talvez a sua ansiedade não seja um problema, mas um sistema que te ensinaram a viver? Pois é, talvez você não tenha nascido ansioso, talvez você tenha sido condicionado. Porque olha ao redor, ninguém mais consegue ficar em silêncio, ninguém mais consegue apenas existir sem estímulo por mais de 5 minutos. A mente moderna virou uma máquina de preocupação funcionando 24 horas por dia. Aliás, bem-vindos ao Filosopato, o único canal da internet onde um pato questiona a existência enquanto sua mente abre 37 abas mentais ao mesmo tempo. Aqui a gente fala sobre filosofia, mente humana, vida moderna e aquelas crises existenciais que aparecem do nada quando você tenta dormir. Então pega um café, respira um pouco e vamos falar sobre o que talvez estejam fazendo com a sua mente sem você perceber. Porque talvez o problema nunca tenha sido realmente você. Você já percebeu como a sua mão pega o celular automaticamente, simplesmente sem pensar? Como um exemplo, você desbloqueia a tela, abre um aplicativo, fecha, abre outro, e 5 minutos depois nem lembra porque realmente você pegou o celular. E isso acontece o dia inteiro. Sua mente, ela literalmente nunca para. Você acorda cansado, dorme cansado, descansa e olha de novo você cansado. Seu corpo está no presente, mas sua mente está sempre em uma guerra, pensando no futuro, no que pode dar errado, no que você deveria ter feito, no que os outros pensam, no que pode acontecer amanhã. E talvez uma das coisas mais assustadoras da ansiedade moderna seja essa. Ela parece normal, porque todo mundo está acelerado, todo mundo está sobrecarregado, todo mundo está fingindo que consegue acompanhar esse ritmo absurdo da vida moderna. Mas, sinceramente, a mente humana não foi feita para viver assim. Seu cérebro não evolui para notificações o tempo inteiro, comparações o tempo inteiro, informações o tempo inteiro e barulho o tempo inteiro. Hoje você recebe mais informações em um único dia do que uma pessoa da Idade Média provavelmente recebeu a vida inteira. E mesmo assim, você ainda abre o TikTok quando vai ao banheiro. A ansiedade moderna não nasce do nada. Ela nasce do excesso. O excesso do que, você me pergunta? E eu te respondo. Excesso de estímulo, comparação, excesso de velocidade, excesso de cobrança. Você entra numa rede social e em menos de 5 minutos vê alguém mais bonito, alguém mais rico, alguém viajando, alguém ficando milionário aos 19 anos, alguém dizendo que acorda às 5 da manhã, medita, treina, lê 14 livros por semana e ainda parece emocionalmente estável, enquanto você mal consegue responder mensagens sem sentir exaustão mental. E aos poucos sua mente começa a acreditar que esteja ficando realmente para trás, que não é o suficiente, que deveria estar fazendo mais, produzindo mais, vivendo mais, sendo mais. Mas ninguém fala sobre o quanto essa pressão silenciosa destrói a paz mental das pessoas. Porque hoje, até descansar gera culpa. Você para por alguns minutos e já sente que deveria estar sendo produtivo, fazendo qualquer uma outra coisa a não ser descansar. Como se existir naturalmente não fosse mais suficiente. E talvez seja aí que a ansiedade fique realmente perigosa, porque ela não parece só como medo. Às vezes ela aparece como excesso de pensamentos, como a necessidade constante de distração, como a incapacidade de relaxar, como dificuldade de ficar sozinho com a própria mente. Talvez por isso tanta gente tem medo do silêncio hoje, porque silêncio revela muitas coisas. Quando tudo fica quieto e a mente começa a falar, e honestamente, a maioria das pessoas está cansada demais emocionalmente para ouvir os seus próprios pensamentos. Porque elas correm de volta para o barulho. Mais vídeos, mais notificações, mais músicas, mais conteúdo, mais distrações. Porque distração virou anestesia emocional. E talvez a maior ironia da vida moderna seja essa. Nunca tivemos tanto acesso a entretenimento e nunca estivemos tão mentalmente exaustos, porque a mente humana precisa de pausa, precisa de silêncio, precisa respirar. Mas o mundo moderno lucra justamente com a sua atenção cansada,
Quanto mais tempo você passa ansioso, mais tempo você continua sendo consumido. E isso é assustador, porque existe quase um sistema inteiro funcionando ao redor da sua incapacidade de desligar a mente. Vamos lá, para mais um exemplo prático do que eu estou falando. Você acorda, e antes mesmo de existir como ser humano, já está olhando uma tela. E isso parece pequeno, mas não é. Porque sua mente nunca desperta naturalmente. Ela desperta em estado de alerta, comparação, informação, velocidade, urgência. Como se o cérebro estivesse sendo treinado diariamente para esquecer como desacelerar. E talvez seja por isso que tanta gente sente que a vida perdeu a sua profundidade. Tudo virou rápido, superficial e instantâneo. As pessoas não assistem mais, elas pulam. Não conversam mais, elas respondem. Não vivem mais momentos, elas registram momentos. E a mente humana começa, lentamente, a perder a capacidade de apenas sentir a vida acontecendo, como algo natural. Porque tudo virou estímulo, tudo virou performance, tudo virou presa. Mas talvez a ansiedade não seja um sinal de que você está quebrado. Talvez seja um sinal de que você está sobrecarregado por um ambiente que nunca desacelera. E isso muda muita coisa. Porque você para de se tratar como defeito e começa a perceber o contexto onde a sua mente está vivendo. Isso não significa ignorar a ansiedade, nem normalizar o sofrimento mental. Mas significa entender que talvez sua mente esteja apenas tentando sobreviver num ambiente emocionalmente caótico. E, sinceramente, até um pato percebe que viver assim cansa. Talvez seja por isso que as coisas simplesmente começam a parecer impossíveis. É impossível agora descansar, dormir direito, focar, ficar presente, respirar sem sentir urgência. Porque a mente moderna desprendeu o silêncio. Mas existe uma coisa muito importante. A ansiedade não resolve pensando mais. Você não vence a ansiedade criando mais teorias mentais às 3 da manhã, igual eu muitas vezes. Às vezes a mente humana não precisa de mais informação, precisa de menos barulho. Isso deveria ser algo tão óbvio pra gente. A gente deveria se comparar menos, ter menos excesso, menos velocidade. Talvez recuperar a paz mental comece em coisas pequenas. Ficar longe do celular por alguns minutinhos. Aprender a fazer uma coisa de cada vez. Respirar conscientemente. E simplesmente voltar ao presente. Porque talvez o presente seja o único lugar onde sua mente realmente consegue descansar. E eu sei, isso parece simples demais. Mas às vezes, o ser humano complica tanto a própria existência que esquece que a mente também precisa de silêncio para sobreviver. E talvez essa seja a parte mais triste da ansiedade moderna. Tem muita gente sorrindo por fora e lutando uma guerra silenciosa por dentro. Tem gente cansada emocionalmente fingindo normalidade todos os dias e ninguém percebe. Porque algumas batalhas não fazem barulho, acontecem só dentro da nossa mente. E talvez alguém ouvindo isso agora esteja exatamente assim. Talvez você esteja exatamente assim. Tentando parecer forte, tentando continuar funcionando, tentando não desmoronar, mesmo completamente esgotado por dentro. Então escuta isso com muita atenção e muito carinho. Você não precisa resolver a sua vida inteira hoje. Você não precisa ter todas as respostas literalmente agora. Talvez você só precise começar a recuperar sua mente aos poucos. Respirar um pouco mais, desacelerar um pouco, voltar para si, mesmo que um pouco. Porque paz não é ausência de problema. Talvez paz seja simplesmente conseguir existir sem sentir que sua mente está em uma guerra o tempo inteiro. E talvez sua ansiedade nunca tenha sido um acidente. Talvez ela seja o resultado de um mundo que desaprendeu a ficar em silêncio. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque tem muita gente sofrendo em silêncio, enquanto finge que está tudo bem. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal
E comenta aqui embaixo, qual foi a última vez que sua mente realmente descansou? Eu sou o Filosopato, e pensar demais continua sendo um esporte perigoso.